Agradecemos ao Carlos o momento que ele nos proporcionou, a nós aqui, você também na sua casa, esse momento de deleite espiritual. Bem, querido amigo, querido irmão, é gostoso poder estarmos juntos na presença do nosso Deus. Durante as horas desse sábado, aprendendo, já aprendemos muito, já fomos enriquecidos mediante a escola sabatina, e agora Deus nos proporciona mais esse momento de reflexão da palavra dele. Todos os sábados vocês têm nos acompanhado, o programa desta igreja, que tem sido uma oportunidade para as nossas igrejas da região, e também você que está em outro local distante, é um privilégio poder saber que estamos sintonizados no mesmo canal, o canal da devoção, da entrega, da nossa comunhão com o nosso Deus. Durante os sábados nós temos em nossas igrejas as nossas atividades, entre aspas, por exemplo, o Manuel Cabral e o Paulo e a sua equipe vai aos sábados à igreja de Brockton e ali fica de 3 até às 6, hoje especialmente, conforme o pastor Marcos mencionou anteriormente, de 3 às 5, para um encontro com algumas pessoas que ali se dirigem, e conversam um pouco, que você possa reservar esse espaço de 3 às 5, especialmente hoje, na igreja de Brockton, porque o Cabral está lá te esperando. Se você está nos ouvindo, acompanhando pelo YouTube, e você estiver encontrando alguma dificuldade, algum problema no som, você também tem a opção de nos acompanhar através do Facebook. Então você não ficará sem acompanhar e sem ter o seu programa de hoje. Se o YouTube não está indo como você gostaria, você tem a opção do Facebook. Assim, você estará recebendo mais uma vez as bênçãos de Deus, a palavra de Deus no seu lar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Você que está em casa pode nos acompanhar. O tema para a nossa reflexão de hoje é o cuidado de Deus. Querido amigo, querido irmão, a despeito dos momentos que o mundo tem passado, e você também, com sua família e todos nós, uma coisa é certa: Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, e Ele continuará cuidando. Quaisquer que sejam as dificuldades, quer sejam na área de enfermidade, quer seja na área de relacionamento financeiro, Deus sempre tem cuidado de você e de mim, e sempre cuidará. O texto bíblico para a nossa reflexão, como base da nossa reflexão, está em Mateus capítulo 6, versos 25 ao verso 34. Essas palavras são maravilhosas. Elas já são do seu conhecimento, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, se renova a cada manhã. E mesmo que os textos sejam conhecidos, o Espírito Santo sempre imprime uma entonação diferente para trazer a nós esperança, paz, para trazer a nós conforto. E não será diferente neste dia, eu não tenho dúvidas disso. O Espírito Santo estará usando esta mesma porção conhecida, sua, de sua família, como alvo de sua meditação. É possível que até você tenha, se não toda essa porção, mas alguns versos dessa porção bíblica de cor, e de quando em quando você menciona para você mesmo, para algumas pessoas, conforta outras pessoas com esse texto. O que nos é dito? Por isso vos digo, disse Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou uma hora no curso normal da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, olha a expressão que Cristo Jesus utiliza aqui, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Está esse texto dizendo algo para você, especialmente nesse momento em que você tem enfrentado os problemas da pandemia, desse vírus que tem afetado o mundo todo? Portanto, não vos inquieteis, diz a palavra, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. E aí vem então um conselho fantástico de Cristo Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas ou demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Queridos, penso que, parando alguns minutos, refletindo nesse texto bíblico, nós já poderíamos fazer uma oração e encerrar o nosso devocional desse dia. Que profundidade, que palavras nós encontramos aqui, apropriadas para todos os momentos da nossa vida, e especialmente para os momentos em que nós estamos vivendo. O que Deus quer que nós aprendamos ou que recapitulemos desta porção bíblica nesta manhã? O que Deus espera atingir a você e a mim? Como que Deus espera atingir a sua mente e a minha mente, o nosso coração, com esta mensagem que é do nosso conhecimento? Vamos ver algumas lições desse texto. Não temos dúvida de que Deus tem cuidado de nós. Como Deus tem cuidado de nós? Uma reflexão pessoal pode fazer com que nós vejamos o cuidado de Deus para conosco. Alguns aqui já passaram a casa dos 10 anos de idade, outros os 30, e durante esse período, você e eu sabemos o quanto Deus cuidou e como Deus tem cuidado de nós. E Ele continuará cuidando com certeza. Como Deus tem cuidado de nós? Qual a preocupação? Se nós analisarmos, queridos, direitinho, você que está em casa, você que está nos ouvindo, Deus tem cuidado de forma fantástica e às vezes nós não conseguimos perceber. Destacamos aspectos negativos quando as coisas não vão bem conosco e nós pensamos, onde está esse Deus? Aonde está Deus a quem eu professo crer, confiar e que não atenta para as minhas necessidades? Nunca pense que você está sozinho. Deus cuida e continuará e sempre estará cuidando de você e dos seus. Mas o que Deus quer que nós aprendamos? Que certezas Deus quer que nós tenhamos a respeito desse texto? Primeiro, vamos lá. Deus quer que você saiba que Ele é o mantenedor de sua vida, da minha vida. Que Deus cuida de nós. Como que Deus cuida de nós? Como que Deus cuidou do seu povo no passado? A Bíblia tem registrado para nós vários exemplos do cuidado de Deus. Quando o povo não sabia o que fazer, quando o povo não tinha solução, e ali aparecia então o cuidado de Deus. É diferente de nossos dias? Não. Veja, queridos, estamos em meio a uma situação delicada, mas olhando para o Lúcio, olhando para o pastor, olhando para o Naldo, até que Deus tem provido o que nós necessitamos, até que Deus tem cuidado de cada um de nós. Às vezes nos angustiamos, às vezes ficamos ansiosos, mas o conselho de Deus é, não andeis dessa forma, porque Deus tem cuidado e Deus cuidará. O povo de Deus no deserto, veja que estava sofrendo mediante o cativeiro egípcio, e Deus colocou a mão e libertou o seu povo. E agora o povo estava no deserto. Deus tinha a promessa de uma terra maravilhosa, terra que emanava leite e mel, e Deus desejava dar essa terra para o seu povo. Mas até lá tinha que passar pelo deserto. Mas o deserto, Lúcio, não tinha como produzir. O povo também não ficava ali, a previsão não era ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 30 anos no mesmo lugar, para esperar que algo fosse semeado, crescesse e então pudesse colher. Como fazer? Durante o dia era um calor terrível, durante a noite um frio sem igual. Como fazer?
mas o cuidado de Deus pairava sobre o seu povo, e veio então o maná. Da rocha veio a água quando o povo estava sedento. No futuro, queridos, a promessa de Deus é que, independentemente dos problemas que venhamos a passar, o nosso pão será certo, a nossa água será certa. Não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos como Deus conduziu o seu povo, conduziu a sua igreja, como tem conduzido. Não temos nada a temer. Deus cuida, Deus sempre cuidará. Deus deseja, queridos, que através desse texto nós tenhamos a plena certeza de que Ele é o nosso mantenedor, que Ele cuida de nós. Segundo, o que Deus espera que nós tiremos como lição desse texto? Que nós valemos muito para Ele. Carlos, você sabe que você vale muito para Deus? Você que está aí na sua casa, você sabe que você vale muito para Deus? Você é importantíssimo para Deus. Vejam, no versículo 26 desse texto que nós lemos, Cristo Jesus fez uma comparação. Olhai para as aves do campo, elas não plantam, não colhem, nem guardam em celeiros, contudo vosso Pai cuida de todas elas. Aí vem uma pergunta para nós refletirmos a nossa vida. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha, queridos, no processo criativo, como que as árvores surgiram? Como que você e eu surgimos? Veja que no processo criativo, Deus disse com relação às aves: povoem-se os ares, surjam as aves, e elas surgiram. E agora Cristo Jesus faz uma comparação fantástica. Se Deus cuida das aves, que não plantam, não semeiam, segundo o versículo 26, não cuidará muito mais de vós, que valeis muito mais do que elas? Queridos, as aves surgiram mediante o verbo, o homem surgiu mediante o toque. Deus interagiu com o homem, Deus formou, Deus modulou, Deus tocou ao homem com suas mãos. Por isso eu entendo quando Jesus Cristo diz: não valeis vós muito mais do que as aves? Porque andais ansiosos, porque andais preocupados. Jesus fez as aves com o falar, ordem verbal. Jesus fez você e eu com as suas mãos, o toque. Interagiu. Fomos criados à imagem e à semelhança dele. Fomos criados com a capacidade de raciocinar, com a capacidade de sentir, com a capacidade de contemplar as maravilhas que o próprio Criador havia feito. Que coisa fantástica! Agora o irmão Lúcio entende que Jesus estava dizendo naquela parábola para as pessoas daqueles dias, com extensão a nós hoje. Vós valem muito mais do que as aves. Mas Deus ainda deseja que nós saibamos de algo importante, que nós dependemos dele. É lógico, queridos, que uma dependência, não no aspecto, quem sabe, de alguém dizer: olha, você depende de mim, sem a minha autorização você não consegue fazer nada, você está nas minhas mãos. Essa é uma dependência no aspecto positivo. Deus deseja continuar amparando os seus filhos, derramando bênçãos sobre os seus filhos, cuidando dos seus filhos, mas esse cuidado, essas bênçãos, elas não poderão ter lugar se o homem não reconhecer que os homens dependem dele, e que automaticamente, ao depender dele, vai dar oportunidade para que ele possa atuar, para que ele possa desenvolver a misericórdia dele. Interessante isso. Fomos criados por ele, por Deus, pertencemos a ele, e só ele pode socorrer o homem. Fomos criados por ele, pertencemos a ele, e só ele pode socorrer o homem. Será que esse pensamento nós conseguimos encontrar ao longo da Bíblia Sagrada? Vamos ver alguns textos bíblicos. Olha o que disse Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então, Cristo Jesus enfatiza esse aspecto. Sem ele, queridos, o homem não é nada. Sem ele, nós não valemos nada. Sem ele, nós não podemos nada. É Jesus quem enfatiza essa necessidade de dependência do Pai. Mais adiante, o apóstolo Paulo, podemos dizer assim, segue no mesmo pensamento.
quando ele disse o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. De quando em quando, pelo menos, eu não sei a sua experiência com relação a isso, mas em alguns momentos da vida, eu recitei esse texto várias vezes, em momentos em que a gente se sente pequeno, em alguns momentos em que a gente se sente fraco, e agora a gente precisa de uma força, um pensamento que possa nos ajudar a caminhar diante de uma situação, diante de um problema. E vem esse texto: tudo posso naquele que me fortalece. A certeza de que em Deus nós podemos, a certeza de que em Deus nós podemos ser vitoriosos. Por isso, queridos, é importante nós entendermos esse aspecto da dependência. Deus deseja que nós reconheçamos a nossa dependência dEle, porque quando nós reconhecemos isso, nós nos abrimos para Ele. Quando nós percebemos que por nós mesmos, nós não podemos coisa nenhuma, nós buscamos nele o socorro. E aí nós encontramos alguns salmos. Olha esse Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me inclinou, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. O salmista, ele dá o seu próprio testemunho, que em momento difícil, ele clamou, e de forma confiante, e ouviu o Senhor. Mas ainda continua, o Salmo 46, Deus é o quê? É o nosso refúgio, é fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Queridos, como é gostoso saber que em momentos difíceis da vida nós não estamos sozinhos. Se é gostoso ter a presença de um pai, de um irmão, de um amigo, do esposo, da esposa ao nosso lado, quanto mais ter a presença de Deus, o Criador. Como é bom saber que Ele nos conforta, como é bom saber que Ele nos acompanha e nos dá socorro nos momentos difíceis. Deus é o nosso refúgio, Deus é o seu refúgio. Talvez você esteja enfrentando alguns momentos delicados na sua vida, além da preocupação com o coronavírus, mas algum outro problema. Saiba, recapitule, traga a sua lembrança, que Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro, nesse momento em que você está passando a sua dificuldade. Ele te ama, Ele cuida de você, você vale muito para Ele, porque Ele interagiu na sua criação, Ele tocou, você é especial. Mas Ele deseja que você reconheça isso, e que você se abra. Ele deseja que nós reconheçamos isto, e nos abramos para Ele, e então, Ele vai continuar derramando bênçãos e cuidando de cada um de nós. O Salmo 121 ainda expande o pensamento. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Textos belíssimos, que imprimem em nós essa certeza, essa confiança de que nós podemos depender de Deus, continuar dependendo dEle e buscando a Ele, porque Ele cuida de nós. Esse apelo, queridos, de Deus para cuidar de nós, esse apelo de Deus para que nós entendamos que essa dependência vai nos favorecer, está em toda a Bíblia. Ela já começa lá em Gênesis, vai para o Êxodo e vai embora. Quando nós encontramos os apelos de Deus, eu hoje tomo como testemunha os céus e a terra que te propus a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. É Deus fazendo um apelo para nós. É Deus dizendo: você depende de mim no bom sentido. Eu quero derramar bênçãos sobre você, mas é importante que você permita que eu derrame as minhas bênçãos sobre você. Me busque enquanto vocês ainda me podem achar. Me busque de todo o vosso coração e, sem dúvida, eu irei saciar os seus desejos. Mas agora nós queremos ver alguns exemplos, biblicamente falando, de pessoas que foram dependentes de Deus. Talvez você que está aí agora nos ouvindo, a sua mente esteja trabalhando. Quem? Que exemplo? Que pessoas foram dependentes verdadeiramente de Deus? E nós vamos mencionar automaticamente, querido amigo, irmão, alguns exemplos que são do seu conhecimento.
Alguns, quem sabe, são até seus heróis, biblicamente falando. Você se espelha no exemplo dessas pessoas, porque transmitiram durante a vida e transmitem nas páginas das Sagradas Escrituras, é um estímulo para a nossa vida. Então, dependente de Deus, Jó. Jó foi um homem dependente de Deus ou não? Bem, na minha visão eu vejo Jó como um homem dependente de Deus. Um homem que se colocou numa postura de dependência de Deus, a despeito dos problemas em que ele estava enfrentando. Queridos, Jó tinha tudo para sim depender de Deus. Jó tinha tudo para abandonar, ignorar a palavra de Deus. Porém, ele não fez. Jó, em algum momento da vida, conforme é do nosso conhecimento, Jó chegou até a expressar: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é dependência. Isso é confiança. Isso é certeza de quem ele cria, em quem ele cria. Assim como o apóstolo Paulo também, em meio às suas lutas, às suas dificuldades, eu sei em quem eu tenho crido. Agora vem a pergunta: você que está aí nos ouvindo, nós que estamos compartilhando juntos dessa mensagem nesse dia, nós sabemos em quem verdadeiramente temos crido? Jó tinha tudo para tornar-se independente de Deus, desconsiderar a Deus, porque ele era fiel a Deus, e parece que tudo estava dando errado. E às vezes, querido amigo, querido irmão, quando as pequenas coisas, algumas coisas surgem na nossa vida, nós questionamos a Deus: Senhor, por quê? Se eu sou fiel dizimista, se eu guardo o sábado, se eu busco dar um bom testemunho, aonde está o Senhor que não atenta para as minhas necessidades? E lamentavelmente, queridos, alguns nesses momentos se apartam de Deus, deixam de vir à igreja, ignoram a lição da escola sabatina, a Bíblia é isolada. Queridos, nos espelhamos nesse homem chamado Jó. Um homem que fora comum, mas dependente, totalmente dependente de Deus. E os resultados foram magníficos no final da vida de Jó, em consequência da sua dependência de Deus. Mas a Bíblia nos fala de outro, esse nós estudamos recentemente, na lição passada, do trimestre passado de Daniel. Daniel, outro homem totalmente dependente de Deus. Me encantam as palavras dos inimigos de Daniel, quando por inveja, por ciúme, queriam eliminar a Daniel do caminho deles. E eles então olharam para a vida de Daniel, e esses mesmos homens expressaram: olha que coisa fantástica, esse homem é de um caráter excelente, um espírito magnífico, não há nada de errado, não podemos encontrar uma falha nele para condená-lo diante do nosso imperador, a menos que a gente vasculhe a vida espiritual, para ver se existe alguma falha, e aí a gente possa condenar esse homem. Queridos, que coisa impressionante. Por que disso? Por que as pessoas, os próprios inimigos de Daniel, viam nele um caráter excelente e que não tinha falha nenhuma? Eu atribuo a isso a uma vida de dependência totalmente de Deus. Não tem outro caminho. Mas aqueles homens estavam determinados a provar a dependência de Daniel até o último instante, a menos que nós busquemos no relacionamento dele com Deus. A história, resumindo, que é do conhecimento de todos nós, fez com que Daniel fosse exatamente provado, vamos dizer assim, colocar assim, se Daniel continuasse sendo dependente de Deus ou não, no que tange o relacionamento dele com o pai. Era comum, era costume de Daniel, conforme ele está com a janela aberta, e automaticamente o slide tenta fazer com que a história seja revivida por nós, os homens lá abaixo, e Daniel com a janela aberta, orando. Ó rei, o Senhor é rei durante 30 dias, ninguém deve buscar intercessão, ou melhor, a intervenção na vida de nenhum Deus, nenhum superior, nenhum imperador, senão o Senhor. E assim foi feito. Daniel naquele instante poderia, quem sabe, dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe que eu sou fiel, então não importa, esses meus inimigos querem atrapalhar ou querem interferir no meu relacionamento contigo, eu vou fechar a janela, porque o que importa é que o Senhor sabe que eu sou fiel.
Às vezes, queridos, nós queremos dar uma volta em Deus. Às vezes nós queremos, com os nossos argumentos, escapar da nossa fidelidade. Ah, olha, Senhor, eu não cumpri com o meu compromisso com a igreja no tocante a isso. O Senhor sabe, porque surgiram outras necessidades. Ó, Senhor, não foi possível realmente eu ser fiel, Senhor, na guarda do sábado, por essa questão, assim. O Senhor sabe, o Senhor é misericordioso. Daniel poderia confabular com Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel. O Senhor sabe o quanto eu sou dependente. Então eu não vou dar um gostinho para esses meus inimigos. Eu vou continuar a minha oração pela manhã, ao meio-dia e à tarde, mas de janela fechada. Pois era exatamente ali, queridos, que estava a prova da dependência de Daniel para com Deus. E Daniel permaneceu confiante em Deus. Os inimigos o levaram, mas Deus honra aqueles que são dependentes dele. Os leões não tiveram nenhum poder, nenhuma influência na vida física de Daniel. Dependentes de Deus. Você tem sido uma pessoa dependente de Deus? José. Que exemplo fantástico, José. José, para mim, tem sido, ao longo da minha experiência como membro dessa igreja, queridos, Daniel é um bom exemplo, sem dúvida, mas José no Velho Testamento e Paulo no Novo Testamento. Dois nomes, duas experiências que me agradam e que eu gosto de estudar e rever. José, que havia sido vendido pelos seus irmãos, mediante também a inveja, ciúme, uma série de coisas. Porém, José, diz o livro Patriarcas e Profetas, que José, quando estava saindo da sua terra e agora já indo em direção ao Egito, ele fez uma oração com Deus. E a oração foi mais ou menos assim: Senhor, eu serei fiel, eu me manterei leal a Ti, independentemente das circunstâncias e dos problemas que eu terei que enfrentar. Parafraseando o texto, mais ou menos assim, Patriarcas e Profetas, a história de José. Eu serei fiel. Chegou o momento realmente de José mostrar a sua integridade, fidelidade, lealdade e dependência de Deus. Irmãos, abrindo um parênteses, talvez você já tenha olhado essa experiência por esse lado que eu vou colocar agora, mas se não, quem sabe é algo novo, sempre estamos aprendendo. O que José na realidade teria a perder se ele cedesse naquele momento? Primeiro, se ele tivesse tido um caso com a esposa de Potifar, ela não seria doida em falar que ela estava tendo um caso normal com o José. José continuaria tendo os favores de Potifar, como mordomo da casa, como administrador da casa, e ainda, inclusive, tendo alguns momentos de prazeres com a própria esposa de Potifar, dentro da ótica cristã, dentro da ótica divina, totalmente absurda e contrária. Mas olhando do lado humano e do pecador. Porém, queridos, naquele instante, José, ele foi íntegro e disse: como eu pecaria contra o meu Deus? Como eu faria também esse mal contra o seu esposo? Potifar, meu chefe? Integridade, lealdade. Mas de onde vem isso? Da dependência de Deus. Queridos, nós precisamos ser dependentes de Deus para que a nossa vida vá bem em todos os aspectos possíveis. No aspecto moral, no aspecto espiritual, no aspecto relacional. Por isso que Deus deseja que nesse texto, nesta porção bíblica, nós entendamos, que nós tiremos como lição, que nós precisamos ser dependentes dele. Mas se a Bíblia fala de pessoas que foram dependentes de Deus, também a Bíblia fala de pessoas que foram independentes de Deus. Pessoas que desconsideraram as orientações dos conselhos de Deus. Nós encontramos várias, mas nesta manhã vou citar apenas dois exemplos. O primeiro exemplo, Zedequias. Zedequias foi o último rei de Judá. O que aconteceu com Zedequias? O profeta chegou algumas vezes para orientar a Zedequias. O profeta Jeremias falava para ele: olha, está surgindo aí um poder dentro daquilo que Deus colocou. Esse poder vai nos levar a cativeiro, mas nós não devemos lutar, nós não devemos reagir, devemos aceitar
assim Deus está determinando, assim disse Deus. Porém, queridos, esse homem Zedequias desconsiderou, buscou agir de forma o quê? Independente de Deus. E quais foram os resultados? Agora buscou forças com os aliados, e Deus havia dito, não adianta se unir com as nações, ao vizinho, da vizinhança, e ele buscou reforço do Egito, não adiantou, queridos. Nabucodonosor surgiu com a Babilônia, e dominou, e estava profetizado. Daniel já havia profetizado desses 70 anos que o povo iria passar. E estudamos recentemente, quando passou realmente, Deus cumpriu a palavra dele, permitindo agora que Dario e Ciro, então, mandasse Zorobabel, Neemias, para a restauração de Jerusalém, porque os 70 anos haviam o quê? Se cumprido, haviam passado. Mas Zedequias não deu ouvidos, agiu de forma independente. Sabe o que diz a inspiração? Que se Zedequias tivesse sido dependente de Deus, ele teria aberto as portas para favorecer o próprio povo de Deus, os que já estavam como prisioneiros na Babilônia. Vejam, queridos, que a história de Zedequias se dá no ano 586, na última invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Mas Jerusalém teve três cercos, 607 a.C., 597 a.C. e o último 586 a.C. Já no primeiro cerco, quando aconteceu, alguns já foram levados cativos para a Babilônia, e lá estavam. Se Zedequias fosse agora fiel, se Zedequias tivesse concordado e passivamente como cativos, o que iria acontecer? O povo de Deus que estava em cativeiro na Babilônia teria agora uma liberdade maior, teria um amparo maior do Nabucodonosor. O próprio Jeremias, que ficou na história que nós estudamos recentemente, Jeremias não foi, Ezequiel foi para a Babilônia, mas com Daniel, mas Jeremias não foi. Jeremias com os que ficaram ali, os pobres na terra de Judá, por isso que depois o tempo passou, então Zorobabel veio para reconstruir, encontrou uma miséria, porque ficaram alguns cativos de Israel, os pobres que ficaram, e nessa, o próprio Nabucodonosor havia autorizado que Jeremias ficasse, que o seu ministro, o seu comandante concordasse com as atitudes de Jeremias. Jeremias preferiu ficar em Jerusalém. Vejam, se Zedequias tivesse realmente se submetido à dependência de Deus, os favores para o próprio Nabucodonosor estaria sobre o povo. A irmã White fala sobre isso no Patriarcas e Profetas. Mas Zedequias agiu de forma independente de Deus. Quais foram os resultados? Quando você vai ao livro 1ª, 2ª Reis, Crônicas, nós encontramos o resultado. Zedequias, queridos, teve o desprazer, a tristeza de ver os seus filhos sendo assassinados na frente dele, e também teve os seus olhos vazados. Tudo isso teria sido evitado se ele se colocasse numa postura de dependência de Deus. Querido amigo, irmão, nunca permitamos nos afastar da dependência de Deus. Quando nós nos independemos de Deus, tudo que o inimigo quer, quando nós nos independemos de Deus, nós caímos. Eva caiu no momento que também se independeu das orientações de Deus, se deixou levar pelos argumentos do inimigo, e ela caiu naquele instante. Nós encontramos um outro exemplo, mas antes desse outro exemplo, permita-me ler esse textozinho que está aí, e acompanhe comigo. Na dianteira entre os que estavam rapidamente levando a nação à ruína, estava Zedequias, seu rei, desprezando inteiramente os conselhos do Senhor dados por intermédio dos profetas, esquecendo a dívida de gratidão jurada a Nabucodonosor, violando o seu solene juramento de submissão feito em nome do Senhor Deus de Israel. O rei de Judá se rebelou contra os profetas, contra seu benfeitor e contra seu Deus. Na vaidade de sua própria sabedoria,
ele foi em busca do auxílio do antigo inimigo da prosperidade de Israel, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Vejam, queridos, ignorou todas as orientações. Quando nós lemos as orientações que os profetas deram, e de maneira especial a Jeremias, ele ignorou, virou as costas para que Deus havia dito, numa atitude de independência de Deus. Não podemos viver independentes de Deus. Um outro exemplo, queridos, muito conhecido, Sansão. Sansão, Deus permitiu que ele viesse com um propósito especial, mas lamentavelmente Sansão falhou no seu propósito, quando ele agiu de forma independente de Deus. Como que Sansão agiu de forma independente de Deus? Vejamos esses textos. Profetas e Reis, página 432, diz assim: uma jovem que habitava na cidade filistia, ou da Filisteia, de Tinata, conquistou as afeições de Sansão, e ele decidiu fazer dela sua esposa. Olha agora aí, a seus pais tementes a Deus, que se esforçavam por dissuadi-lo de seu propósito, sua única resposta, ou seja, a única resposta de Sansão era: ela agrada aos meus olhos. Ela agrada aos meus olhos. Os pais finalmente cederam aos seus desejos, e o casamento então foi realizado. Exatamente quando estava para a varonidade, pronto, todo o seu vigor, época em que deveria executar sua missão divina, tempo este em que mais do que em todos os outros deveria ser fiel a Deus, ligou-se Sansão aos inimigos de Israel. Não procurou saber se poderia melhor glorificar a Deus estando unido ao objeto de sua escolha, ou se se encontrava a colocar-se em posição em que não poderia cumprir o propósito a ser realizado pela sua vida. A todos os que em primeiro lugar procuram honrá-lo, Deus prometeu sabedoria, mas não há promessa para aqueles ou aqueles que se inclinam a agradar a si mesmos. Essa última expressão, queridos, faz com que exatamente nós entendamos o ser independente de Deus. Quando nós deixamos a vontade de Deus de lado, prezado amigo, prezado irmão, nós estamos cavando a nossa sepultura espiritual, a nossa sepultura moral, a nossa sepultura física, enfim. Quando nós ignoramos os conselhos de Deus, nós estamos nos colocando numa situação bem delicada. O que Deus quer que nós experimentemos? O que Deus deseja que nós experimentemos dentro desse texto, dessa porção bíblica que nós lemos de Mateus 6 nesta manhã? Paz. Deus deseja paz para todos nós. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando isso aconteceu? Quando Naamã, acometido de uma doença terrível naquela época, sem solução, humanamente falando, a lepra, e agora indicado por alguém que trabalhava em sua casa, por uma menina que servia e que era de Israel, foi levada cativa em uma das invasões da Síria a Israel. Ela, se você estivesse na terra do homem de Deus, lá na minha terra, você seria curado. Naamã foi, e a gente conhece toda a história. Por fim ele foi curado, e aí ele fez uma revelação no final. Olha, agora eu conheci o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mas eu tenho um problema. Eu sou o braço direito do meu chefe, do meu imperador, e ele não conhece esse Deus, não adora esse Deus que agora eu conheci, e eu tenho que ir de quando em quando lá ao templo dele, ao templo de Rimon, e servir. Porém Eliseu falou para ele: vá em paz. Ou seja, Eliseu sabia que agora ele havia compreendido, ele havia entendido e aceitado o Deus de Israel como único, poderoso e superior a todos, mas ele estava no cumprimento de uma missão, e Eliseu falou assim: vá em paz.
Agora eu entendo o que está dentro de você. Você conhece o verdadeiro Deus. Lá o seu patrão, o seu imperador, o imperador não conhece, mas eu sei que você está cumprindo a sua função de guarda-costas, primeiro-ministro, mas o que está dentro de você, eu já sei. Vá em paz. Não se preocupe com relação a isso, em outras palavras. Deus quer que nós tenhamos paz, queridos. Que nós não andemos ansiosos, preocupados com este mundo, mas que nós tenhamos a paz dele. Depois, Deus quer que nós experimentemos a presença dele na nossa vida. Ele quer que nós sintamos a presença dele na nossa vida. Irmãos, você não precisa concordar comigo, vocês que estão aqui, você que está na sua casa nos ouvindo nesse momento. Eu costumo dizer que esse país, para os imigrantes, é uma oportunidade tremenda de sentir o cuidado e a proteção e a presença de Deus na vida. Para aqueles que realmente são fiéis e são leais ao Senhor. Aqui a gente aprende realmente o que é depender de Deus. Principalmente você, prezado irmão, que veio e de uma cultura totalmente diferente, e agora você tem que interagir com essa cultura, às vezes sendo humilhado em algumas situações, em alguns setores, e aqui a gente aprende a ser totalmente dependente de Deus. Deus quer que você e eu aprendamos e que tenhamos sempre a certeza da presença dele na nossa vida e que sempre dependamos dele. O quadro traz à nossa mente as idas, as visitas de Jesus em Betânia, quando frequentava a casa de Lázaro, Marta e Maria. Eu gosto da expressão do Desejado de Todas as Nações, que quando Jesus chegava ali, Marta e Maria, como Marta, prestava os primeiros auxílios a Cristo Jesus para suprir as necessidades básicas, mas logo em seguida, feito isso, Maria se colocava sentada aos pés de Jesus, para ouvir, para aprender, para ser ensinada e instruída, enquanto Marta ficava preocupada com tantas outras coisas. Queridos, nós precisamos sentir a necessidade da presença de Deus na nossa vida. E esse texto exatamente faz com que nós pensemos a respeito disso. Deus deseja, Deus quer que nós experimentemos a presença dele na nossa vida. Por último, dentro desse texto bíblico que nós lemos, o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de você? Primeiro, entrega. Entrega total. Nesses últimos dias, alguns não têm se entregado totalmente ao Senhor. Têm se entregado sim muito ao trabalho. Têm se entregado sim muito aos part-times da vida. Têm se entregado muito aos prazeres. Têm se entregado muito às diversões. Mas têm esquecido de se entregarem totalmente ao Senhor. Por isso, querido amigo, existem muitos cristãos, independentemente de se são adventistas ou não, que são fracassados na vida, porque fazem de conta que são cristãos, brincam de igreja, brincam de religião, não tem como serem vitoriosos. Esses que não se entregam, eles acabam se dividindo, aparentemente creem que são dependentes de Deus, mas por outro lado agem em alguns momentos de forma totalmente dependente de Deus, e impedem o derramamento do Espírito Santo e as bênçãos totais sobre ele ou sobre a sua família. Deus deseja que nós nos entreguemos a ele. Quando Cristo Jesus disse lá, olha, observai, vocês observam as aves dos céus, olha só, elas não plantam nem colhem, porém vosso Pai cuida de todas elas, porventura não valeis vós muito mais do que elas? Deus espera que nós nos entreguemos totalmente a ele. Segundo, confiança. Deus deseja que nós confiemos nele a despeito das dificuldades. Me lembro, queridos, da experiência quando Elias chegou a Sarepta, e lá estava aquela viúva, a fome assolava a região, e Elias pede para que ela pudesse preparar um pão, um bolo para ele. E ela fala, eu não tenho quantidade suficiente para você, vou preparar só para mim e para o meu filho, depois vai acabar tudo.
E Elias disse: primeiro faça para mim. Explicou: se você confiar tão somente em Deus, jamais acabará a farinha na sua casa. Confiança, queridos. Precisamos confiar em Deus. Em alguns momentos da vida não é fácil confiar em Deus, quando nós não temos soluções humanas, quando nós não temos resultados humanos. A confiança deve estar em primeiro lugar. Deus quer que nós confiemos nele. Segundo, e terceiro, que nós realizemos a nossa parte. Como realizar a nossa parte? O que Deus espera de nós? Vida de comunhão, vida de oração, vida de leitura da palavra dele. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus corresponde. Quando nós atendemos os apelos de Deus, ele atua de forma poderosa. Concluindo, compartilho com vocês esse texto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque andais ansiosos quanto que a vez de comer, beber ou vestir? Os incrédulos, os gentios é que pensam dessa forma. Vocês não precisam, porque vosso Pai Celeste cuida de todos vós, disse Jesus. E esse texto, me encanta, eu gosto desse texto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, você que está nos ouvindo, você que compartilhou conosco desde a Escola Sabatina, os primeiros momentos do nosso programa desse dia de sábado, acalente sempre em sua mente e seu coração essa expressão. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Se apegue a essa expressão, que Deus tem cuidado de você. Ele continuará cuidando, independentemente das dificuldades que você tenha que passar. Você já passou por algumas dificuldades? Você venceu ou não venceu? Porque ele cuidou de você. Virão algumas outras na frente? Sim, mas não tema, porque ele continuará cuidando de você, como cuidou até o presente momento. Que Deus dê a você e a mim um sábado feliz, um sábado de paz, que a nossa esperança possa permanecer sempre nesse Deus maravilhoso, que se entregou na cruz do Calvário através de Cristo Jesus, para nos dar a paz, para nos salvar e para cuidar de mim e de você. Que Deus os abençoe, amém. Vamos cantar o hino